Então, uma semana pra gente digerir, e eu acho que foi uma semana muito positiva. E naquele momento a Apple começava a valer equivalente à Bolsa Brasileira. Hoje, a Apple, a Microsoft já vale muito mais que a Bolsa Brasileira. E outras empresas já passaram a valer muito mais que a Bolsa Brasileira. Eu acho que não sabemos quando vem, mas deve vir no primeiro semestre essa queda de juros se a inflação continuar apontando para baixo. De fato, os Estados Unidos estão conseguindo os caixinhos dourados, né? O soft landing está acontecendo na nossa cara. Bem, amigos da Critério Investimento, vamos começar aqui mais um bate-papo semanal, trazendo aqui o que é mais importante para o mercado. E essa semana foi uma semana importante, mas ao mesmo tempo uma semana um pouco mais morta, né? Volume aqui na Bolsa Brasileira baixo, e hoje é feriado em São Paulo, a gente trabalhando aqui porque a B3, a Bolsa de Valores aqui de São Paulo, funciona normalmente. Mas antes de falar lá daqui do Brasil, vamos começar lá fora. Acho que lá fora é mais importante essa semana, né? Pô, Pedroso, semana morta lá fora aconteceu coisa pra caramba, né? É morta, eu falei Você mais na pensou questão mais em de Brasil volume. mesmo. Não, nem questão de Brasil, mas de volume, a Bolsa tá meio... Mas Perfeito, aconteceu muita perfeito. coisa, É que muito teve dado. muito indicador macroeconômico, inclusive hoje, pessoal, a gente tá gravando aqui quinta tarde, tá? Só para dar o contexto para vocês, a gente teve dados de PIB, dados de inflação nos Estados Unidos. Ao longo dessa semana vieram diversos balanços, né? A safra da temporada de resultados começa a esquentar agora, e semana que vem é extremamente decisiva. Se não me engano, semana que vem 30% da S&P reporta resultado, e na próxima semana também é mais 30%, aí começa a vir Apple, Amazon, Google, Meta e por aí vai, que são os cavaleiros, né? As magníficas que têm segurado o índice. E olha que interessante, Pedroso, nas últimas 2 semanas, o S&P renova a máxima em 5 pregões, né? Sim. Então, desde que engatou ali os 4.800, foi buscar os 4.900 e todo mundo tá de olho se vai ou não chegar na marca inédita de 5.000 pontos. Então, uma semana pra gente digerir, e eu acho que foi uma semana muito positiva, tá, Pedro? Tanto o lado corporativo, com resultados bons, especialmente da Netflix, né? A ação subiu 10%. Olha que legal, a Netflix adicionou 13 milhões de usuários no último trimestre. Ela não adicionava tantos usuários desde o começo de 2020, no auge da pandemia, quando todo mundo estava em casa e queria uma TVzinha para alegrar o seu dia. Então a empresa está conseguindo voltar a crescer de forma orgânica. Ela ingressou em diversas frentes ali, inclusive introduziu um tier mais barato com anúncios, né, no conteúdo, e fez aquele negócio de crackdown no compartilhamento das senhas, né? Então, 2 usuários não podem usar o mesmo login, obrigou as pessoas a pagarem as suas próprias contas, e isso colheu grandes frutos para a empresa, inclusive posso falar mais daqui a pouco, mas o foco aqui que eu quero começar é que os dados que estão vindo de novembro, dezembro, e agora a gente caminha para o final de janeiro, tudo apontando para o cenário de caixinhos dourados, para o cenário, né? Talvez nem pouso seja a palavra certa, porque hoje saiu o PIB americano do 4º trimestre e subiu 3,3%, a expectativa era 2%. Ano passado, os Estados Unidos encerrou com um crescimento de 2,5%, né? Contrariando tudo e todos. Diversas casas no começo de 2023 apontavam para um crescimento negativo ou próximo a zero para a economia americana, e acabou que não foi isso que aconteceu. E por que não aconteceu isso? Porque a gente não pode subestimar o consumidor americano, né? O consumo pessoal subiu 2,8% no último trimestre e foi a principal locomotiva do crescimento acima do esperado do PIB americano, incluso investimento privado. Então o que a gente pode estar vendo agora lá é justamente um ciclo virtuoso, né, onde as pessoas estão mais confiantes, né? Saiu um dado de confiança do consumidor da Universidade de Michigan semana passada, foi a maior variação mensal em mais de 2 anos, né? Então o consumidor está mais confiante, ele está pegando crédito, ele está investindo, ele está consumindo e a economia está rodando. Agora, a gente falar que isso vai continuar ad eterno, eu acho que é um pouco precipitado, né? A economia mundial, tá continuando, a economia mundial, ela depende de ciclos econômicos, né? Não dá para você só ficar na parcela de expansão. Sim. Por quê? Porque quando a gente está em uma expansão, excessos são criados. Especialmente quando os juros começam a ficar baixos, as condições financeiras começam a ficar frouxas, riscos descabidos são tomados, como o custo de oportunidade é muito baixo. E esses excessos são justamente o que criam uma alocação de capital mais feita, que induz a uma eventual recessão e vice-versa, né? Assim que a economia vai girando ao longo de décadas. E a gente está vendo, enfim, um período agora, contrariando as expectativas, extremamente positivo, e inflação para baixo, PIB para cima,
E bolsa renovando máxima atrás de máxima, inclusive Berkshire Hathaway é minha queridinha, maior posição na carteira pessoal, renovou máxima histórica essa semana, já venho falando delas para vocês há algum tempo, gosto do Buffett, pena que o Munger morreu ano passado. O Google renovou máxima histórica essa semana. Netflix renovou máxima histórica essa semana. A Microsoft, ela bateu 3 trilhões de dólares de capitalização de mercado e tá aqui, ó, juntinha com a Apple, como as duas companhias maiores do mundo. Trazer aqui um dado interessante, né? O PIB do Brasil ano passado ele girou por volta de 2,1 tri de dólares. Então, não é uma comparação justa, não dá para comparar PIB com market cap de uma empresa. O PIB brasileiro é 60% da Microsoft, 65% da Microsoft. PIB. Não é uma comparação justa, só para ficar claro, o PIB é uma métrica totalmente diferente do que o market cap de uma empresa. Se você fosse avaliar quanto vale o Brasil, ele vale muito mais que a Microsoft. Mas só para você ter uma comparação do tamanho que esse negócio está tomando, né? Mas aí você pega, outra comparação, a Microsoft, né, a Bolsa Brasileira vale 30% da Microsoft. Exato. A Bolsa Brasileira vale o quê? 1 tri de dólar? A Microsoft vale 3. E eu me lembro que, se eu não me engano, 2015, alguma coisa assim, 16, a gente via a Apple começar a valer mais do que valia a Bolsa Brasileira. A Apple naquela época era a empresa mais valiosa, né, naquele período. E naquele momento quando a bateu Apple um tri, começava a valer equivalente à Bolsa Brasileira. Hoje, a Apple, a Microsoft já vale muito mais que a Bolsa Brasileira. E outras empresas já passaram a valer muito mais que a Bolsa Brasileira. E aí, Pedroso, Se você pegar todas as empresas que são listadas na Bolsa, você compra com o que vale a Microsoft e sobra um dinheirão. Essa geração de valor criada pelo setor de tecnologia com as magníficas 7, né, as Big Techs, nos últimos 10, 15 anos, para ser honesto, logo depois ali da grande crise financeira global em 2008, é algo que eu acho que a gente nunca viu na história, tá? Geração de valor criada. E olha isso, galera. Meta, 1 tri. Nvidia, 1 tri e meio. Amazon, 1,6. Google, 1,9. Microsoft, 2,99. Apple, 3,08. Aqui nós temos as 7 maiores companhias do mundo, tirando somente a Saudi Aramco, que estaria ali logo depois da Microsoft, com 2,5 tri de capitalização de mercado. Aonde eu quero chegar? Muitos falam, né, que essa alta não tem fundamento, que a gente pode estar vendo uma bolha agora em termos de inteligência artificial, mas eu acho que é muito diferente do que aconteceu no início do século, Pedroso, porque o lucro dessas companhias está acompanhando, na verdade o preço da ação está acompanhando a geração de fluxo de caixa, tá? No trimestre passado, a expectativa é que as 7 magníficas juntas tenham crescido seu lucro líquido em 47% ano contra ano. No terceiro trimestre, elas cresceram 54% ano contra ano. Isso é maior do que todo o setor da Bolsa Americana, né? Esse crescimento de lucros anualizado. Em cima de uma base já gigante. Gigante. Né? A gente fala que elas juntas negociam o que? A 30 vezes lucro, que é caro, mas no final do dia não é o que a gente via lá atrás, quando a métrica nem era lucro, né? Era quantas vezes receita. E muitas vezes as empresas nem tinham receita, era quantas vezes cliques na página ali da internet, que era logo quando começava e foi criado esse oba-oba todo. Ele tá falando da bolha.com, que foi lá no início do século, né? 2000. Então, outra coisa importante, a Nvidia, ela deve reportar um lucro no último trimestre, ela divulga só no final de fevereiro, se não me engano, de 10 bi de dólares. Chuta quanto foi o lucro dela no último trimestre de 22, Pedroso? Não sei. 1,4 bi. A gente tá falando de vezes 8 aqui. Então a empresa vem gerando fluxo de caixa, lógico, negociar 50 vezes lucro estimado para esse ano. Tem sido o carro-chefe da Bolsa Americana, com uma alta de 25%, e a companhia de melhor performance. Só engatando esse pensamento, tá, Pedroso? A Tesla, ela divulgou resultado essa semana também. E a Tesla sofreu bastante, né? A ação caiu 10% mais ou menos depois que ela divulgou. Não superou receita, não superou lucro, ficou aquém em termos de margem. E a grande questão da Tesla, que eu vejo, é um risco de execução muito grande, porque o mercado precifica ela como uma empresa de tecnologia e ela é uma montadora, né? E por que precifica ela como uma múltiplo de tecnologia? Porque direção autônoma, né? Ela quer que os carros sejam self-driving, que a gente fala, né? 100% autônomos. Então, no final do dia, a Tesla tem o mesmo múltiplo que a Nvidia hoje, múltiplo a 12 meses na frente, que é 50 vezes, mas sem nenhum tipo de crescimento aparente, né? Então, só trazendo isso para o radar de vocês, que eu achei importante
né, fazer essa comparação. E aí, Pedroso, o mercado continua debatendo essa questão de quando o corte de juros vai acontecer, né? A gente estava em março, agora foi para maio. Enfim, eu acho que com um PIB de 3,3%, um desemprego abaixo de 4%, uma economia ainda bastante saudável, não tem por que o Fed, em tese, se apressar para cortar os juros, né? Lógico que esses dados são olhando no retrovisor. E, inclusive, a gente viu essa semana o James Bullard, que era um dos grandes falcões do comitê, um dos grandes rocks ali duros do comitê do Fed, que saiu, não é mais membro votante, é um conselheiro somente, falando que a inflação não precisava chegar na meta para iniciar o ciclo de afrouxamento monetário, né? Então, enfim, eu acho que não sabemos quando vem, mas deve vir no primeiro semestre essa queda de juros se a inflação continuar apontando para baixo e tudo indica, né, que aquela curva de Phillips, né, que era basicamente, você não consegue ter um desemprego baixo com uma inflação baixa, né, enfim, isso não é possível, tem criador na economia para diminuir a inflação, não foi o caso que a gente viu ao longo dos últimos 18 meses, contrariando boa parte aí do mercado, das expectativas, né, enfim, por isso esse otimismo todo. E, Pedroso, enfim, me parece que isso vai acontecer. Né? Você diria que você trabalha com um cenário base de recessão esse ano nos Estados Unidos ou de uma inflação que volta a perturbar e ficar nos holofotes? Cenário base. Eu acho que ninguém tem ideia, né? Porque do jeito que erraram nos últimos anos. Mas é difícil você imaginar que vai ter uma recessão lá nos Estados Unidos do jeito que vem indo a economia. Você não falou do PIB hoje ainda, né? Falei. Então, 3,3% o PIB americano crescendo. É incrível, de fato, os Estados Unidos está conseguindo os caixinhos dourados, né? O soft landing tá acontecendo na nossa cara. Ele tá conseguindo um feito inédito. A gente tem a questão, tem o mar vermelho ali, né? O canal de Suez, que 1/3 do comércio marítimo mundial passe, os ataques dos Houthis, que são afiliados ao Irã, né? São do Iêmen, enfim, estão fazendo contra o Ocidente, né? Os cargueiros, os navios de contêineres, enfim, isso cria uma pressão estagflacionária, né? Aumenta o custo de frete. Até que ponto isso pode ser interpretado como um risco? Aí é uma opinião 100% pessoal, mas eu tenho uma impressão que isso é tão pontual, porque é um grupo muito o mercado pequeno, concorda com você, Pedroso. Brigando contra um país com toda a tecnologia que tem, né? Os Estados Unidos com meia dúzia de drone resolve essa situação. Lógico, você ainda vai ter algum tipo de risco ali. O mercado concorda com você, Pedroso, mas tem esse tipo de risco, né? Um risco de uma economia mais forte, a inflação voltar a ficar mais pegajosa também. Enfim, e o risco, né, de uma contração inesperada, pelo menos para os próximos trimestres. Talvez poderia considerar que o risco para a inflação esteja na China. Não, porque a China hoje, de fato, está no movimento ruim. Mas se vier um movimento de estímulo muito amplo na China, a gente não poderia ver esse risco de inflação. Então, para os dois lados, né? Eu acho legal pegar esse gancho, por quê? Porque, essa semana, China foi a bola da vez, depois seu patinho feio, enfim, várias semanas consecutivas, né? E a principal medida que eles anunciaram essa semana, que é 100% inflacionária, se você parar pra pensar, é literalmente pegar 300 bilhões de dólares de companhias estatais, seguradoras, bancos, fundos de pensão e trazer dos Estados Unidos, que esse dinheiro está em dólar, e investir na bolsa local. Especificamente a bolsa de Hong Kong, né? Isso é mais ou menos, Pedroso, 2% do PIB chinês, tá? 300 bilhões de dólares, 1,8%. E se a gente pega a bolsa de Hong Kong, que é onde esse dinheiro deve ser destinado, é mais ou menos 5,5% da capitalização de mercado do Hang Seng Index, que é algo expressivo, né? Enfim, acho que no curto prazo a China só pensa em deflação e etc. Mas até que ponto esses estímulos, né, econômicos não vão perturbar lá na frente? Também é por isso que a China também não induz uma bazuca, tentando fazer mais tiros pontuais. E ela viu que esses tiros pontuais estão passando muito despercebidos, não teve que aumentar a mão. Pelo menos foi um senso de desespero do lado dos políticos chineses que eu senti essa semana com as medidas. Não que eles estejam errados, tá? Mas não adianta ficar injetando dinheiro, ficar reduzindo o compulsório, que é o que eles fizeram, devem injetar 140 bi, né, através de empréstimos bancários, agora que os bancos podem ter reservas menores ali. Não adianta ficar fazendo só isso. Você tem que mostrar para o Ocidente, mostrar para o gringo, né, que a China é um país confiável. Porque ano passado foi o primeiro ano desde 1998 que capital estrangeiro fugiu da China, né? Teve mais saída do que entrada.
E isso é preocupante. E como você faz isso, eu não tenho ideia. Talvez o mercado imobiliário é um ponto importante para começar. Eu e o Pedroso, a gente vem olhando de perto a ação da Alibaba, né? A gente até achou que estava barata demais, a gente decidiu comprar um pouquinho, a 7 vezes lucro, uma vez book value, que é valor patrimonial. E os fundadores e o atual chairman concordam com a gente, né, Pedroso? Essa semana saiu notícia que o Jack Ma apareceu e comprou 50 milhões de dólares, e o Joe Tsai, que é o CEO atual, né, que o Jack Ma foi quicado ali, né? Ele saiu misteriosamente em 2019, que teve uma discordância com o Partido Comunista Chinês, e assumiu esse Joe Tsai, que é um dos membros fundadores também da empresa. Ele colocou 150 milhões de dólares do dinheiro próprio, né? Não é à toa que a Alibaba essa semana está subindo uns 8%. Diria. Então a China teve um respiro, né? A dúvida é se é um respiro da morte ou um respiro da vida. Né? Olha, esse respiro da morte é tão profundo, até porque já negocia níveis de preço tão descontado a China, que, enfim, se é o respiro da morte, a gente deveria se preocupar com todo o resto do mundo, porque a gente deveria imaginar que viria uma crise, alguma coisa, e nem Estados Unidos sobreviveria a um cenário desse, né? Eu concordo com você, e olha que legal esses dados que eu trouxe. A bolsa chinesa negocia a 35% do múltiplo da bolsa americana. A bolsa americana vale mais de 35 trilhões de dólares do que a bolsa chinesa, tá? Então a bolsa chinesa vale 5 tri, a bolsa americana vale 40. Olha essa discrepância, né? 35 ali de diferença. Essa divergência nunca esteve tão alta, né? E aí, para deixar vocês mais em choque ainda, a bolsa de Hong Kong, que é onde as empresas de tecnologia ficam listadas, ela negocia 80% do valor patrimonial, né? O Brasil, ele negocia a 1,5 vezes o valor patrimonial, o Ibovespa. Então, se a gente pega essa métrica, em tese, a bolsa chinesa está com um desconto de 50% frente ao Brasil, que já é uma das bolsas mais baratas do mundo. Exato. Essa é uma das métricas, tá? Também existem outras métricas, mas no geral, sim, a bolsa chinesa tá mais barata que a bolsa brasileira. Mas acho que o grande motivo aí, né, além de todos os problemas da China, é a desconfiança do mercado com relação ao Partido Comunista, estatizar a empresa. É crise de confiança. Qual que é o prêmio de risco para ter o governo chinês como sócio? E o prêmio de risco que o mercado está colocando hoje é o mesmo prêmio de risco de Rússia, que tem sanções atrás de sanções, não pode participar do sistema SWIFT, que é o sistema interbancário global. Tá? Se esse prêmio de risco está correto ou não, o tempo vai nos dizer. Mas o mercado tende a exagerar. Eu acho que é essa a percepção minha do Pedroso, a gente finalmente concorda com algo. Pedroso, eu queria falar a última coisa aqui, que é o índice de small caps dos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma tese legal pra gente, no mínimo trazer aqui pro pessoal para deixar no radar. A bolsa americana negocia 20 vezes lucro, o índice de small caps, que é o Russell 2000, negocia 15 vezes, tá? É como se fosse o small 11 aqui da bolsa brasileira, trazendo ao contexto local. E olha que interessante, nos últimos 12 meses, Small Cap subiu 4%, Nasdaq subiu 45% e S&P subiu 22%. Então, as Small Caps não acompanharam o rally que a gente viu no passado para a Bolsa. Outra coisa bacana, em tese, né, na definição técnica, as Small Caps ainda estão num bear market. Por quê? Porque do pico até agora, caiu mais de 20%. O pico feito é em 2021. Então, a gente ainda está no mercado de baixa para o Russell 2000. Tá? E aí eu coloco o que, Pedroso? Esse cenário de caixinhos dourados se concretizando, essas empresas é igual às domésticas brasileiras. Juros cai, resultado operacional delas tende a subir e subir bastante. Sem contar, né, que vai ter ali, enfim, um cenário econômico mais propício para elas outperformarem. Por que eu quero trazer isso? Porque muito se fala do Russell 2000, veio diversos analistas, né, lá fora, e fundos multimercado no Brasil. A gente conversou com a Vinland essa semana, que é uma casa super respeitada, a gente gosta, que uma das maiores posições é o IWM, que é o ETF de small caps dos Estados Unidos, justamente, né, com a perspectiva que esse rally ele tem que ser mais abrangente. E se o cenário continuar benigno do jeito que está, não tem porquê ele ser mais abrangente, que uma hora as big techs perdem fôlego, porque estão precificadas à perfeição, até onde o preço da ação pode crescer, até onde o lucro pode crescer, até onde a AI já foi exagerado nessa cotação, e esse dinheiro que está no escanteio hoje, Pedro, tem 6 trilhões de dólares nos Estados Unidos de escanteio, aonde? Em money market, que é trend DI lá fora, que é LFT, que é basicamente fundo caixa, que paga 5,5% ao ano, pós-fixadão deles lá, fazendo analogia, não é exatamente isso, mas é como se fosse. Esse 6 tri é máxima, nunca teve tanto dinheiro em money market na história dos Estados Unidos. Os juros começam a cair, o
que o cara ganhava 5,5, pode começar a ganhar 4. Os caras vão falar, opa, tô perdendo dinheiro, tô deixando de ganhar dinheiro aqui. Será que eu não vou me aventurar ali? E onde é que esse cara vai pôr dinheiro? Pô, talvez o Russell 2000 seja um dos candidatos. Esse discurso só tá meio cansativo, né? Porque aquelas empresas lá fora de tech já estão caras, que já estão esticadas. Só já sobe. Faz algum tempo, né? E continua subindo. E o restante que não tá... Mas enfim, uma hora... Eu acho que conselho conselho pessoal, você tende a concordar comigo, que se você já tem, dá graças a Deus que você comprou e carrega isso ad eterno. Que as empresas são fenomenais. Se você não tem, eu não entraria agora. É difícil. Não consigo. Decisão difícil. Mas é isso. E alguma coisa adicional lá fora? Não, Pedroso, vamos falar. Eu vi que falar você de trouxe Brasil. aqui um gráfico aqui do BNDES, a gente já fala dele Vamos também. falar do BNDES, que é importante. O BNDES é importante. Vamos lá. Aqui no Brasil, né, a gente começou um ano mais negativo, eu já tinha trazido um pouquinho do mês passado do fluxo. Eu acho que a grande questão aqui local é a questão externa. A gente tem algum ruído interno aqui no Brasil que às vezes dá algum estresse pontualmente num dia, mas o fluxo hoje para a B3 ele está muito concentrado no investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro está sambando muito com o que acontece lá fora, principalmente com juros nos Estados Unidos e as condições da China, que é muito relevante para os emergentes, principalmente exportadores de commodities como é o Brasil. Então eu trouxe um gráfico aqui que mostra o fluxo de estrangeiro dia a dia lá, a gente viu até que um começo de mês ali relativamente positivo, né? Mas aí depois a gente viu um movimento de resgate de fluxo de dinheiro estrangeiro. Isso daqui foi o movimento de entrada de gringo, chegou a 3 bilhões ali mais ou menos no dia 9 de janeiro e depois foi ladeira abaixo. Acho que está bastante correlacionado tanto com o ruído local, mas bastante também com os juros americanos que não para de subir, a curva de juros, o mercado precificando mais para frente que vai cair os juros lá, e também até um pouquinho com a relação da China. Tá? Então acho que a bolsa está muito correlacionada com isso. Um dado que eu acho que eu não trouxe semana passada, que é importante, é o IBCBR, que é a prévia do PIB aqui do Brasil, é o PIB calculado ali pelo Banco Central, foi 0,01% de alta em novembro. Isso é praticamente estável, foi basicamente o que o mercado estava esperando, não teve muita novidade, mostra que a economia já desacelera. E a grande aposta é que com um ciclo de queda de juros a gente vai ver de novo uma aceleração da economia lá para o segundo semestre. Então esse ano a gente deve ter um PIB crescendo ali por volta de 1,5%. Tem bastante casos achando que pode crescer mais do que esse PIB brasileiro, conforme a queda de juros começar a ser mais intensa e conforme fazer mais efeito no resultado das empresas. E aí essa semana também saiu a arrecadação federal aqui. Foi também a arrecadação do ano passado, ela ficou estável ali, foi uma queda de 0,1%, 2,3 tri, praticamente a mesma coisa do que foi o ano passado, não teve grande mudança. Em parte essa arrecadação já pega parte do movimento que o governo puxou para aumentar a arrecadação no final do ano passado. Então, sem isso, a gente teria uma queda maior. E também, em partes, tem o impacto lá daquela questão dos combustíveis, que tinha baixado o imposto. E também teve o impacto de queda do preço do IPI, que o governo Lula tinha colocado ali para automóveis. Então, no geral, foi isso para esse ano agora. A expectativa é que você possa ter uma aceleração se a economia de fato continuar crescendo. Eu acho que aqui está o grande risco, né? Eu até trouxe aqui mês a mês. A gente viu ali uma elevação em dezembro, tanto que é cíclico, mas também por conta das medidas que o governo tomou para tentar puxar a arrecadação. E por que aqui está o grande risco? Na minha opinião, hoje, o fiscal no Brasil vai ser um problema ad eterno. Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Essa discussão, o mundo inteiro, mas o Brasil a gente ainda tem um problema crônico, né? Além do fiscal ser um problema, a gente tem um histórico que joga contra. O Brasil já algumas vezes deu moratória. Então, a gente não tem credibilidade. Exato. Então, e igual que é o problema aqui, né? A gente não tem credibilidade. Hoje a gente tem um governo populista. Não só hoje, né? A gente sempre teve governos populistas, mas acho que o governo que está lá atual, eu acho que seria um grande problema se cair a arrecadação, principalmente se tiver uma desaceleração econômica e se houver queda da arrecadação, porque se houver queda da arrecadação, o governo provavelmente vai ter menos dinheiro disponível para gastar com o que seja, programa social, obras e o que seja, e aí ele vai pressionar mais, porque isso vai cair a popularidade, então eu acho que isso é um ciclo. Então perde a arrecadação e aumenta gasto com uma possível desaceleração, que é o que a gente já viu no passado, tentar estimular a economia através do fiscal, através do artificial, que traz o famoso voo de galinha e não cria condições para o setor privado gerar riqueza, o governo absorver e criar aquele ciclo virtuoso que qualquer economia bem fundamentada tem. Até Predoso, olha que curioso, você sabe qual é o maior investidor, enfim, o maior fundo do mundo, desculpa?
o fundo soberano lá do Canadá, não é? Da Noruega. Da Noruega, perdão. Eles têm 1,5 trilhão, se não me engano. É. E isso foi dinheiro que sobrou nas contas públicas e eles falaram, o que a gente faz aqui para nossa população, E é né? isso muito dinheiro do petróleo, né? Exatamente. Você vai saber melhor que eu qual foi a década lá que eles começaram a explorar petróleo, Foi 70, mais ou começaram a menos, exportar, 60. criaram uma riqueza enorme e falaram, galera, pô, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma escola, a gente vai fazer um negócio? Não, vamos deixar o dinheiro render Para e os- todo ano pegar uma porcentagem desse rendimento e reinvestir na economia, mas se essa bola de neve ela crescer Exato. virtuosamente, né? E o fundo, enfim, 70% do fundo tá em equity, né? Eles são detentores ali de... Os caras são enormes. Desculpa. Sim. Mas é legal, né, que eles fizeram. Então, a Noruega, de fato, ela sempre foi considerada um exemplo, porque normalmente você tem os países que são tão dependentes de commodity, que é tão representativo na economia, eles têm uma maldição com relação a isso. Isso é muito visto em países principalmente emergentes, né? Brasil, os países aqui da América Latina, Venezuela. E mesmo países conseguindo se desenvolver com as commodities, ainda você tem umas questões muito internas, né? Como a Arábia Saudita, então... a Noruega, eu acho que é um grande exemplo de como pode ser feito. O Brasil tentou fazer um fundo soberano com dinheiro do petróleo, que depois foi liquidado, se eu não me engano, foi liquidado com o Temer, mas nunca foi para frente. O Brasil é um caso difícil. Mas aí falando de novo da questão de gastos, né? Aí a gente fala daqui das políticas parafiscais, que é o quê? Usar bancos públicos, como é o BNDES, para injetar mais dinheiro na economia para você fazer um fiscal maquiado, né? Exato. E aí essa semana, né, o mercado até se assustou com o número, foi anunciada uma nova política industrial do governo Lula, que terá até 300 bilhões em financiamento até 2026. O primeiro impacto do mercado foi de medo, muito mais pelo fiscal, porque o mercado estava com dúvida de onde viria esse dinheiro. No passado, principalmente lá no governo Dilma, o governo ele usou dinheiro do Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional emitia dívida, colocava no BNDES para poder emprestar para as empresas. E a segunda preocupação do mercado foi a política em si, que ela repete muitos erros que aconteceu lá atrás. Então, o Rafael tinha trazido até um gráfico aqui legal. Pegou esse também ou Não peguei, mas eu vi aqui que você trouxe, eu achei bacana. Lá no governo, né? Começou no Lula, mas foi muito intensificado isso também no período da Dilma. Ele decidiu usar o dinheiro, né? Ele até coloca aqui dos pagadores de impostos, que somos eu e vocês. O dinheiro do tesouro é dinheiro nosso, Exato. Galera. É imposto. Para ajudar as 1.000 maiores empresas do Brasil. E aí, com isso, né, eles colocaram 800 bilhões de reais ali no BNDES, dinheiro do Tesouro que foi colocado no BNDES. Que era 14% do PIB na época, é um caminhão de dinheiro isso. Para investir nas maiores empresas e, lógico, nos seus amiguinhos favoritos, né? A gente viu muitas dessas empresas dar muito errado, né? Tinha uma empresa de leite lá, esqueci o nome da empresa. Que era a maior do país, que quebrou, teve outras. A Oi foi uma grande investida, né? Todo mundo que acompanhou sabe o que aconteceu com a Oi. Uma outra grande investida, né? E que foi um grande parceiro do governo foi a JBS. É que sabe o que eu acho, Pedro? Se esse dinheiro vem do banco público e não do mercado de capitais, não tem a mesma cobrança de execução. Né? O banco público está preocupado ali que você vai pagar o jurinho ou não, até às vezes dá uma folga, né? E é um juro subsidiado. Você pega dinheiro com o mercado de capitais, que é o correto, a gente não paga essa conta, que não é dinheiro do nosso imposto. E 2, você tem um nível de governança e exigência muito maior. Pô, eu vou dar dinheiro para você no mercado de capital, eu quero ver seu balanço, quero ver se está crescendo receita, coloca o devido prêmio ali na taxa de juros que você vai me pagar, não é molezinha, entendeu? E quando não é molezinha, cria mal alocação de capital, o que eu estava falando no começo. E mal alocação de capital cria excesso. E excesso cria inflação, que cria aumento de juros, que cria recessão, e aquele ciclo vicioso e não virtuoso. Bom, não é por acaso que tudo isso aconteceu até o período de 2016. Foi de 2008 a 2014, né? 16 mais ou menos. Exatamente, 2014, 2015 ainda. Mas foi até praticamente o impeachment da Dilma. Foi antes, né? Porque já não tinha mais dinheiro naquela época. Foi antes, foi por volta de 14, 15 meses que acabou o dinheiro. E a gente viu o que aconteceu com a economia. Mas ó, esse gráfico eu achei interessante que você trouxe, né? Que ele mostra bem como que o BNDES era representativo na época. E conforme o BNDES parou de emprestar dinheiro, o mercado de capitais cumpriu essa função. E quem é investidor aí do outro lado sentiu isso na pele. Porque você teve emissões de muitas opções de títulos isentos, títulos de renda fixa, debêntures de empresas X, CRI, CRA, o mercado de
capitais, ele supriu essa questão do BNDES, não só supriu, como ele elevou isso, né? Hoje a gente tem uma captação maior do que o BNDES tinha condições de emprestar na época. E de forma muito mais eficiente. Até porque, Pedroso, essas 1.000 empresas, né, que 70% desses 800 bilhões de reais na época foram para mais ou menos 1.000 empresas que faturavam mais de 300 milhões por ano, tá? E eu aposto com você, põe minha mão no fogo, que alguma dessas empresas pegava esse dinheiro a 50% do CDI, que o BNDES dava um crédito abaixo da taxa de juros, e simplesmente reinvestia na taxa de juros e ganhava o diferencial. Eu não só aposto, como eu tenho certeza. Se o mercado empresta dinheiro, ele quer saber para que você vai usar. Se você vai usar para investir no próprio juros, tem algo errado. Porque na verdade o mercado não vai te emprestar juros a tão 80%, baixo. Na verdade, o que exato. acontece é subsidiado porque alguém tá pagando a conta. Né? E era o tesouro na época, né? Porque o tesouro... exato. Não era o tesouro. Somos nós que estamos pagando a conta. Porque o tesouro, ele fazia uma emissão lá no mercado, captando, sei lá, NTNB, o que seja, pagando mais do que ele emprestava na outra ponta. Então, esse diferencial, alguém estava pagando a conta, que era o tesouro, que era indiretamente todos nós. Então, o fato é que o mercado não tem essa moleza. Você quer emprestar, ele tem que ter uma margem de spread ali, de lucro, para poder fazer essa operação. Vai ter covenants ali nas operações, no crédito que foi emprestado para a empresa. Alavancagem. A empresa vai ter que ser muito mais disciplinada no uso do capital, para o que ela vai fazer. Porque senão depois o credor ele pode ir lá e exercer a dívida, enfim. Então, assim, exigir a falência da empresa na justiça. Então, ele obriga a empresa a ser mais eficiente. Por mais que seja mais caro, ele coloca uma cordinha no pescoço e fala, você tem que fazer direitinho, porque senão... Então, ele obriga a empresa a ser mais eficiente também. E aí não tem esse oba-oba, né? Então, assim... A segundo problema dessa questão do governo, que foi anunciado, é isso. O mercado também tinha preocupação se esse crédito poderia ser feito parecido com o que é lá atrás. Em partes, parece que não, embora tenha alguns problemas com relação a essa nova política industrial, mas em partes eles prometeram que não vai ter a questão dos campeões nacionais, que era assim que eles chamavam na época dos empréstimos para essas 1.000 maiores empresas. Eles falaram que não vai ter isso. Na minha opinião, o papel do BNDES deveria ser desenvolver setores que não conseguem ter financiamentos, mas que podem ter um propósito, seja para a economia, do ponto de vista estratégico, ou seja porque são setores que podem ser muito importantes, mas não conseguem ter essa grana no curto prazo. O que a gente vê isso bastante nos Estados Unidos e na Europa, tá, galera? Não é só o Brasil que faz esse tipo de política. E os Estados Unidos fez pacotes, né, de infraestrutura onde eles dão crédito subsidiado para as montadoras de veículos elétricos, por exemplo. A Tesla, boa parte do lucro que ela gera ainda são tax credits, né? É o que ela consegue abater do imposto que ela tem que pagar e entra direto, né, do bottom line ali da companhia. Energia solar, energia renovável, muito crédito subsidiado vai para esse tipo de setor, né? Que, enfim, cumpre aquela agenda de mudança climática, né? Verde, digamos, que é estratégico. Que é estratégico, não é só questão da mudança climática, né? Se você está investindo ali na geração de energia, você está pensando no seu futuro. Eu vou gastar mais energia, isso. Da onde eu vou gerar isso? Não precisa o Brasil colocar numa empresa de carro elétrico. A gente tem algo, sei lá, pode... Mas tem que ser estratégico do ponto de vista econômico. São que ser setores que precisam desse empurrão para crescer e que sejam importantes para a nossa economia, por exemplo. Excelente. O Brasil é um país que praticamente não tem uma indústria tecnológica relevante. Será que não seria um segmento para você investir, para você apostar? Tem uma empresa, tem a TOTUS, a Positivo. Não, você tem empresas que conseguiram crescer de alguma forma no nosso ambiente complicado, mas assim, a gente não será que não seria. Eu não sou especialista, não quero me meter nisso, mas assim, falta foco para esse recurso específico, que eu acho que é muito importante. Eu não acho que não deveria ter, só que não tá muito bem claro, e aí dá o medo de fazer a mesma coisa que fez no passado. Eu vou investir numa empresa que mata gado e vende a carne. É importante? Não deixa de ser, mas será que é estratégico para o Brasil? Será que essa empresa não conseguiria se financiar sozinha? Ela precisa disso? Então essa é a discussão. No fim do dia, esses dois pontos. Em partes, o mercado ficou um pouco mais tranquilo com relação ao fiscal. O próprio Alckmin depois voltou, falou, não, parte desse dinheiro já tinha sido anunciado lá atrás, então não são 300, são 196 que eles anunciaram adicional agora, e 196 o BNDES meio que tem esse dinheiro, uma parte vem do mercado, o BNDES está fazendo captação. Quem tem conta na XP, o BNDES tem ali umas LCAs que ele está emitindo agora. Então,
tecnicamente, do ponto de vista fiscal, o mercado ficou mais tranquilo. Do ponto de vista também de alocação desse recurso, eles pelo menos prometeram que não fariam essa história dos campeões nacionais, mas está tudo muito complicado ainda, não está muito clara essa questão. Então, está meio aberto, mas tira um pouco o peso do risco fiscal, que eu acho que é o mais importante. Para finalizar aqui do Brasil, saiu uma notícia essa semana de que o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele ligou para um acionista relevante da Vale, que ninguém falou qual que é, e ele pediu em nome de Lula para colocar o Manteiga na presidência da mineradora. Às vezes a gente parece fazendo coluna de fofoca, né? Isso daqui saiu na coluna de Lauro Jardim, lá do Globo. Mas fala coluna de fofoca, porque tá saindo isso agora, hoje já tá falando que o governo já tá desistindo. Então, não dá nem para saber até onde faz sentido ou não, mas parece que sim. O Lula tava pressionando para tentar colocar o Manteiga de alguma forma na Vale. Tentaram falar como conselheiro. Hoje, só para vocês terem ideia, tô subindo um gráfico. O governo ele tem participação na Vale de 8,71% através do Previ, que é o fundo dos funcionários do Banco do Brasil. Não é relevante. Talvez ele conseguiria emplacar um conselho, mas não é o suficiente para colocar o CEO da Vale. E a Vale, como ela tem grandes acionistas privados, fundos lá de fora, Mitsui, por exemplo, que é uma grande acionista, a própria BlackRock, eu acho difícil eles conseguirem emplacar o Manteiga especificamente. A Vale, só para vocês terem uma ideia de números, ela é a segunda maior mineradora do mundo, tá? A Vale, ela teve um lucro ano passado de 26,7 bilhões de reais, e ela teve uma receita líquida de 208 bilhões de reais. Então, ela é uma gigante, e hoje o CEO da Vale recebe aproximadamente 60 milhões de reais por ano. Então, seria uma boa mamata, né? Ser CEO da Vale. O que você acha, Rafael? Depois de afundar o país junto com a Dilma, ganhar 60 milhões de reais por ano, pô, eu estaria felizão, né? Mercado... Que era duplinha ali, Guido Manteiga, foi ministro da Fazenda, esqueci agora o ano, mas foi o pior, o mercado né, ia ficar mais apreensivo do Thiago Pedroso ou do Guido Manteiga ser CEO da Vale? Pedroso, acho que pra você é dar o benefício da dúvida, cara. Pra o Guido Manteiga nem isso tem. Tá certo. Eu acho que eu termino aqui, a gente falou bastante. Não sei se você tem alguma coisa pra complementar. Eu queria só complementar, que eu esqueci de falar, que o PIB ele foi muito mais forte, igual a gente falou dos Estados Unidos hoje, mas os juros caiu lá fora. Foi porque a gente viu o índice de inflação PCI. Isso para o quarto trimestre, você pega a média mensal do quarto trimestre, anualiza essa média, é 2%. Tá dentro da meta do Fed. E honrou a expectativa. Então, mesmo que o PIB tenha vindo mais forte, esse dado de inflação que saiu hoje foi positivo. Junto com pedidos de seguro-desemprego que subiram ligeiramente na margem e também mostraram, opa, PIB está subindo, mas olhando para frente, né, esses indicadores, a gente vê a inflação continuando para baixo, o mercado de trabalho ali mais morno, né, que é frio, eu não consigo falar isso, né, tá bem aquecido o mercado de trabalho lá fora. E última coisa que eu tava pensando aqui agora, eu queria compartilhar com vocês. A gente falou da tese de China e tudo mais, e o principal negócio essa semana foi o fundo, né, que as empresas estatais vão investir na Bolsa de Hong Kong. Esse dinheiro vai vir principalmente do quê? Das seguradoras, dos bancões, dos fundos de pensão. E o que acontece, Pedroso? Eles vão aportar esse dinheiro na bolsa de Hang Seng, pelo que os políticos chineses falaram. Então vai ali para Alibaba, Tencent, JD e etc. Então, a minha pergunta é, qual que seria o incentivo da China, olhando para frente, colocar mais regulamentação no setor de tecnologia, agora que eles estão aportando 300 bilhões de dólares em tal setor, né? Qual que é a lógica disso? Seria um grande paradoxo. Do nada eles falarem, Tencent, a população jovem não pode mais jogar o jogo de vocês, e a ação desaba 20%. Inclusive, essa semana, eles tiraram as regulamentações que eles colocaram para Tencent no final do ano passado, que limitava a hora de jogo do adolescente médio chinês, ali, da criança média chinês. O Partido Comunista tá fazendo um trade aí? Falo mal, cai, aí eu compro mais embaixo? Não sei, porque não é dinheiro das companhias de tecnologia, é dinheiro dos grandão ali da Bolsa de Xangai, que vai para essa Bolsa de Tecnologia. Então, cara, qual que é o incentivo deles de baterem mais nesse setor? Eu fiz umas contas na cabeça, eu não sei qual que é o volume de negociação da Bolsa Hang Seng no dia, mas eu chuto que isso também não é um número tão relevante assim. Pensando aqui de cabeça, eu chutaria que isso daí não deve passar de 20 a 30 dias o volume de negociação. É muito dinheiro, 300 bilhões, é lógico, de dólares. Se fosse na Bolsa Brasileira, todo mundo ficaria muito feliz.
Mas para a bolsa chinesa eu tenho a impressão que não é um dinheiro que é transformacional, mas sim, no curto prazo faz preço. Eles começando a comprar, a gente vai ver talvez um ralizinho na bolsa chinesa. E tudo que a gente está falando agora não aconteceu ainda. Isso, a China falou ainda. que vai fazer isso. E a China, muito nesses estímulos, falam e demora para fazer, né? O mercado também não está muito gostando disso. Mas demandada por conta de especulação e, enfim, posição técnica leve, né? É isso aí. É isso aí, galera. Acho que falamos demais. Desejo a todos aquele final de semana em família, em amigos, em boa companhia. Tomando um vinho, ou uma cerveja, uma Coca Zero, aí é com vocês, viu? Mas espero que tenham aproveitado, pô, se puderem deixar o like, comentarem, significa muito pra gente, é como o YouTube reconhece o conteúdo e consegue compartilhar com pessoas que têm os mesmos interesses que a gente, que é mercado, que é diversão, que é cultura e quer falar besteira, né, Pedro? Isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Tchau, tchau.